Bom, pessoal, eu vou fazer uma rápida demonstração aqui sobre a utilização do ChatGPT e fazer uma comparação, tá, bem rápida para que vocês tenham condições de observar que ainda não é nada de grandioso, nem tampouco de assustador. Tá? Então, é preciso primeiro entender um pouco também da história da computação, saber que a computação ela passou por uma escalada, tá? Ela foi crescendo, ela foi melhorando, né? A gente costuma dizer que a bolha foi inchando e foi cada vez mais cabendo mais pessoas dentro, ou seja, o conhecimento foi cada vez mais disseminado. Mas é interessante que vocês entendam o seguinte, pelo menos para mim, desde os anos 90, que eu tenho acesso à informática, computadores, internet, coisa, e eu percebi, né, eu passei por todas essas fases. Né, então, houve um primeiro período em que, deixa eu ver, era 286, né, em que um computador era isso aqui. Isso aqui era, o que a gente tinha acesso. Né? Então, quem tinha os melhores computadores, deixa eu ver aqui para a imagem aqui, tá? Os computadores eram isso aqui, uma tela escura, né, com essas letras verdes aí. Isso aqui é montagem que eu nunca vi, um computador com todas essas cores, pelo menos não desse modelo. Né? Os melhores computadores da época era fósforo laranja, era assim que a gente falava. Nem tem aqui. Os monitores mais modernos eram esses aqui, né, esse formato já mais conhecido, e o laranja. Né, a letra era laranja, então eram os melhores monitores que a gente tinha como acesso à época. Né. Aí passou o tempo, surgiu o Windows chamado 3.11, que assim, colocou muito mais pessoas na era da informática, né? Porque esse padrão aqui, isso assustava as pessoas. Não era todo mundo que tinha coragem de mexer no computador com esse padrão aí. O que acontecia aqui nessa época? O cara, ele para mexer com isso daqui, ele tinha que ser extremamente técnico, ele tinha que ter muito conhecimento, né, para sentar na frente de um computador desse e fazer funcionar. Né? Na época, a gente usava esse aplicativo aqui. O Word da nossa época era esse. Chamava-se Carta Certa. Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver. Tá? Não tem resolução suficiente, mas isso daqui foi o que a gente pode dizer que é a primeira, o precursor do que a gente vai estudar, que é o HTML. Então, o Carta Certa ele funcionava assim. Então, você colocava o texto, né? Deixa eu ver aqui se tem uma imagem um pouquinho maior que essa aqui para a gente ver. Você digitava o texto, e aí, por exemplo, se você quisesse em negrito, esse daqui era o menu de ajuda do Carta Certa, né? Dos comandos que a gente fazia. Então, se você queria que uma coisa ficasse em negrito, você colocava um menor que de um lado, escrevia o comando, fechava com um maior que e depois fazia de novo essa mesma técnica para ele entender que ali fechou o comando, ou seja, se eu queria colocar a palavra junção, né, por exemplo, a palavra carta em negrito, eu tinha que fazer isso aqui, para ele entender, né, aí o texto sairia a palavra carta em negrito e o certo assim em negrito. Então, pô, era muito complicado. Né? E já era um grande avanço, porque na época a gente digitava, datilografava um documento. Imagine você escrever um texto inteiro sem poder errar. Né? Porque se você digitar
datilografasse qualquer letra errada, você, no caso de documentos que não poderiam rasurar, você perdia uma página inteira. Então era um trabalho assim extremamente complicado, né? Dava medo de digitar um documento. Então esse daqui foi o precursor, né? Da computação, digamos assim, que na hora de imprimir, né? Era uma impressora, vamos abrir aqui, impressora matricial Epson. Era desse jeito aí, ó. Tá? Uma impressora dessa aí que a gente imprimia as coisas. Então, ela fazia muito barulho, era lenta pra caramba. E o que ela imprimia era praticamente um texto mesmo, né? Sem muita, como é que se diz, facilidade gráfica. Então, até aqui, até esse período, nossa senhora, R$ 6.000 uma impressora dessa, meu Deus. Então, isso daqui, esse preço todo aqui deve ser porque são as únicas impressoras que têm condição de usar o que a gente chama de formulário pré-impresso, né, ou notas fiscais, né, que às vezes você tem ali o formulário pré-pronto e precisa que seja impresso em informação e no carbono. Então, como ela tem força, né, ela bate o negócio com força, então saía no carbono do outro lado. Deve ser por isso que ela é tão cara até hoje, porque não tem outra funcionalidade senão essa. Aí depois desse período aí de agonia, surgiu, deixa eu colocar aqui, primeiros modems de internet. Surgiram os primeiros modems, que era desse jeito aqui, ó. Era isso aqui. Isso aqui era uma placa de fax modem. Caríssima, caríssima, caríssima. Então você conectava, né, ela dentro do gabinete do computador, aqui saía o fio que ia para o telefone. Então, esse foi o início, né, do crescimento da informática. Então, a partir dessa pecinha aqui, que conectava a 33 kbps, que hoje a gente nem imagina que velocidade é essa, mas quando você vê lá a sua conexão do celular, que hoje já está em 5G, né, que às vezes dá quase 100 mega, quase 100 megabits, né, você imagina que nessa época aí, um computador dentro de casa, a gente navegava a 0,03% dessa velocidade, né, que você usa hoje no celular. Então era sofrido, era complicado, mas foi aí que o conhecimento começou a ser disseminado. Né? Os primeiros sites da internet, eles tinham uma característica muito aquém do que a gente vê hoje. Pronto, esse aqui retrata o que eram os primeiros sites da internet. Era isso aqui. Né? Então, era o texto, né? Aí já era HTML, por trás ali já tem o HTML, e você, o máximo que você conseguia era aumentar uma letra ou outra, mudar uma letra ou outra, colocar negrito, era essas partezinhas azuis aí, vocês já imaginam que são os links, né? Então, essas aí foram as primeiras páginas de internet. Né? E a internet era isso, era campo de estudo. Tá? Não tinha literalmente diversão alguma na internet. Né? O computador, até esse momento, ele não tinha, tipo assim, você não tinha funcionalidade para um computador dentro de casa. Né? Aí surgiram os kits multimídia. Os kits multimídia, deixa eu colocar aqui CD-ROM para ele não confundir o que eu quero mostrar para vocês. Sim, cadê o gabinete? Aqui são os CDs, né? Eu quero mostrar aqui. Pronto, tá aqui. Nossa senhora, isso daqui era a coisa mais cara do mundo. Né? Quem podia ter
kit multimídia criativo de 32x. Nossa, essa pessoa era feliz demais da vida. Então, o conhecimento começou nessa época a deixar de vir por livros e começou a chegar pelo CD-ROM, pelos kits multimídia. Um ou outro, né, a gente ainda conseguia ver imagens, conseguia ver vídeos, né, ainda tinha essa possibilidade, né, digamos assim, eu me lembro que o primeiro curso que eu comprei, ele vinha num kit assim, de 10 revistas, eram 10 CD-ROMs, e era um kit extremamente básico, né, com pouquíssima informação, assim, poucos vídeos, e de vez em quando o CD arranhava e não funcionava mais, era uma confusão. Então, o que eu quero falar para vocês com isso? O que eu quero mostrar para vocês com isso? É que o computador, ele sempre foi assim, ele sempre foi ampliando, tá, a sua forma de trabalhar. Ele sempre foi atingindo ou facilitando a vida das pessoas. E a inteligência artificial não é diferente, porque tudo que a inteligência artificial faz é trocar isso daqui, que eu estou digitando aqui para procurar informações, por isso aqui, que eu digito, não é, um texto e ele me traz a informação de uma forma mais concisa. Já devo avisar que está gerando muita confusão, já tem muita gente que está querendo acabar com esse modelo do chat GPT, porque, de certa maneira, quando você abre apenas um site e faz tudo aqui, e os outros sites, as pessoas que fizeram, que perderam tempo fazendo esses conteúdos aqui, como é que fica? Né? Eles vão colocar conteúdo no ar só para ser usado pela inteligência artificial, o que vai acontecer é que eles vão perder o interesse. Né? Então, hoje já há uma briga com relação a isso. Mas o que a gente precisa entender? Por exemplo, digamos que eu preciso localizar uma informação, eu estou criando, não é, fazendo um trabalho, vou usar aqui, por exemplo, meu filho me ligou outro dia e perguntou, pai, onde é que eu vou, como é que eu consigo, né, onde é que eu encontro uma lista de todos os sites de Tapetinga. Aí eu disse para ele, olha, você vai ter que procurar na internet, porque isso não está, né, com tanta facilidade escrita em todos os lugares. Então, se você procura na internet, você vai achar todos os bairros de Itapetinga. Bom, você vai achar aqui, ó, Wikipedia, tem esse mapa de Itapetinga aqui, tem esse Itapetinga, CEP e tal. Então, você tem vários lugares que vão te trazer essas informações. Né? Então, veja aqui, ó, divisão administrativa. Itapetinga possui aproximadamente 30 bairros, centro, parará, aí ele começa a listar os bairros aqui. Se eu fizer a mesma pergunta, só que agora no formato de pergunta, né, para o chat GPT, é tipo, quero saber quais são os bairros da cidade de Itapetinga. Vamos botar Bahia aqui para não ter dúvida. Né? Veja que até dá um pouco mais de trabalho do que no outro. Vamos lá. Aí quando eu dou Enter, o que ele está fazendo aí? Está fazendo uma busca na internet. Só isso. Ele está fazendo uma busca na internet. E aí lá vai, pronto, me trouxe ali o resultado, 15. Tá, ele me trouxe um resultado. Ele me deu metade dos bairros, né? Então, assim, se eu estiver fazendo um trabalho, por exemplo, um trabalho acadêmico, e eu apresentar isso daí, eu já quebro minha cara. Porque a informação aqui já me diz que tem aproximadamente 30. Ele me dá uma lista de 15 e fala que são todos os bairros, aí já comecei a ter problemas, ok? Eu vou dar uma parada aqui, que é o máximo de 15 minutos.